Glória a Deus. Que bom ver vocês aqui, irmãos. A paz do Senhor, pessoal de casa. Irmãos, que unção, que louvor. Nós temos que confiar em Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Talvez você tenha chegado aqui nesta noite machucado, ferido, ofendido, despedaçado. Mas Deus está aqui para te restaurar, para te renovar, para te trazer para a liberdade. Pois foi para isso que o Senhor nos libertou, para sermos livres de tudo aquilo que nos aprisiona. Amém? Glória a Deus. Os irmãos podem se assentar. Pai querido e amado, estamos aqui, Senhor Jesus, diante de Ti, Pai. Agradecendo, Senhor Jesus, pela vida, agradecendo a Ti, Pai, pela oportunidade de estar na Tua casa, de Te servir. Deus, muito obrigada. Pai, que essa palavra que será ministrada nesta noite venha produzir fruto no coração dos meus irmãos, de 30, 60, 100 vezes mais. Que eles venham, Senhor Jesus, ser transformados, ser libertos, restaurados. Pai, que eles venham, Senhor Jesus, sentir a Tua presença, a Tua real presença neste lugar, Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus, nós estamos aqui porque Te amamos, porque Te desejamos, porque queremos, Pai, ouvir a Tua voz. Deus, venha continuar no nosso meio. É o que Te pedimos e agradecemos desde já. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Irmãos, nesta noite, eu creio que Deus, Ele quer nos levar para um nível de confiança sobrenatural e extraordinário. Porque Deus, Ele nos chamou para sermos livres. Livre de todo pecado, livre de toda mágoa, livre de toda ofensa, livre de tudo aquilo que nos aprisiona. Nós não vamos ficar nesse lugar de escravidão. Esse lugar de escravidão da ofensa, porque hoje a palavra que o Senhor tem para nós é sobre a isca na armadilha do diabo. E qual é essa isca? É a ofensa. Às vezes nós somos ofendidos, somos maltratados, somos humilhados, e a gente guarda isso com a gente, e isso nos aprisiona, isso nos deixa impossibilitados de cumprir o nosso chamado, de cumprir o nosso propósito. E é sobre isso que eu venho falar com vocês hoje aqui nesta noite. Deus, nesta noite, quer colocar uma luz nos nossos corações, uma luz nos nossos caminhos, para que nós venhamos ser libertos de tudo aquilo que ainda nos aprisiona. Porque às vezes a gente está preso e não sabe. Às vezes a gente tem uma mágoa e é muito difícil, mágoa, ofensa, é muito difícil da gente querer admitir que estamos ofendidos, que estamos magoados, mas se ainda dói, ainda fere, você precisa perdoar. Você precisa colocar nos braços do teu Pai e falar: Deus, me ensina a perdoar, me ensina a andar como o Senhor andou, a fazer aquilo que o Senhor fez. Abra sua Bíblia comigo, em Provérbios capítulo 4, versículo 23. Provérbios capítulo 4, versículo 23. Quem acompanhou a jornada da vida abundante, a Rava, sabe, acho que vai saber do que eu estou falando, porque foi aí 21 dias de estudo do livro de Provérbios, foram aí 21 dias de muito conhecimento e muita sabedoria. Projeta para mim, Sabrina. A palavra do Senhor, em Provérbios capítulo 4, verso 23, diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Irmãos, nós devemos guardar o nosso coração, porque a nossa vida depende disso. E quando a Bíblia fala de coração,
ela não está falando desse órgão aqui, que bombeia o sangue para o restante do corpo. Não. Quando a Bíblia fala de coração, ela está falando da nossa mente. A sede das nossas emoções. Na nossa mente é onde a gente decide, é onde a gente escolhe, é onde a gente tem ideias. E é isso que a gente deve guardar. Guardar a nossa mente. Porque se a gente não guarda a nossa mente, nós somos seres movidos por emoção. O ser humano é um ser emocional. E se a gente não guarda as nossas emoções, não guarda a nossa mente, nós estamos fadados a ser controlado pelas nossas emoções. E quando as nossas emoções nos controlam, nós temos uma vida descontrolada. Então, é isso que nós precisamos fazer. Guardar o nosso coração, porque todo o restante da nossa vida vai depender disso. As nossas emoções, elas têm que acompanhar as nossas decisões e não guiá-las. Porque quando você toma uma decisão com raiva, quando você toma uma decisão muito feliz, quando você toma uma decisão chateado, você sempre vai para o lado que a sua emoção está pendendo. Se eu estou com raiva do meu esposo, eu vou dar uma resposta atravessada para ele. Se eu estou feliz com o meu esposo, eu vou dar uma resposta mais amável para ele. Por isso que as nossas emoções não podem, em hipótese alguma, nos conduzir. E hoje, eu vou falar com vocês sobre a ofensa, que é algo que faz parte do jogo do inimigo para destruir a nossa vida. A ofensa é uma armadilha que o inimigo coloca, é uma isca que o inimigo coloca na armadilha que ele faz para destruir a nossa vida. Seja o nosso casamento, seja a nossa empresa, seja o nosso relacionamento com os nossos pais, com os nossos filhos, com o nosso marido, com o nosso pastor, com o nosso ministério, com a nossa igreja. O inimigo, ele usa a ofensa, que é uma isca bem sutil, para poder destruir aquilo que o Senhor tem preparado para você. Vocês estão aí, irmãos? Por quê? Quando a gente... Não sei se vocês já pescaram, eu nunca pesquei, mas já ouvi meus tios falando. Meu sogro, ele já criou muito passarinho. E eu sei que quando o passarinheiro, ou qualquer pessoa que esteja tentando capturar uma presa, ela vai fazer a armadilha, ela precisa deixar a isca disfarçada, certo? Por quê? Porque senão a presa vai perceber que é uma armadilha e ela não vai entrar na armadilha. E é dessa forma que o diabo faz com a gente. Ele faz uma armadilha para destruir, põe a isca da ofensa e a gente faz o quê? Morde a isca. A gente morde a isca. E eu vou falar para você hoje de 2 tipos de pessoa. O primeiro tipo são aquelas pessoas que de fato foram ofendidas por gestos, palavras e ações. E existe ainda um segundo grupo de pessoas que pensam que foram ofendidas, mas na verdade elas não foram. Ou elas interpretaram mal a situação, ou ainda tomaram partido de uma história sem saber o que tinha acontecido de verdade. A minha sogra tem 2 irmãs. Eu achei muito engraçado isso no dia que a gente foi lá, porque a gente age assim também, né? Ela tem 2 irmãs, e aí a gente estava sentado lá numa conversa, numa reunião de família à noite, e aí uma das tias do Rafael falou bem assim: não estou falando com fulana. Aí a outra também não. Aí a mãe do meu esposo, a minha sogra, que chama Adriane, falou: por que vocês não estão falando com ela? Porque ela disse que não gosta de você. Ela, ixi, eu falo com ela todo dia. Às vezes a gente toma partido, fica ofendido por alguma coisa que nem é nosso. Vamos liberar isso, irmãos. Deus não quer isso para a nossa vida. E nem o que é nosso.
Porque quando a gente está numa posição de ofendido, a gente se acha tão superior à pessoa que nos ofendeu, que a gente se coloca numa posição de juiz. E quem é o justo juiz? Quem, irmãos? Deus é o justo juiz. A gente se coloca numa posição de eu posso me comportar mal, eu posso não perdoar, porque ela fez uma coisa muito errada comigo. E não é assim que funciona. Então hoje nós vamos tratar, de fato, das pessoas que foram ofendidas. A ofensa, ela te atinge por 3 principais motivos. O primeiro motivo é a expectativa. Somente uma pessoa que você gera uma expectativa em cima dela pode te ofender a tal ponto de te machucar. Somente uma pessoa que você tem relação próxima com ela pode te atingir, pode te ofender a ponto de te machucar. Porque quando a gente tem relação próxima com as pessoas, a gente desenvolve expectativas maiores com essas pessoas. Então, quando elas não atingem a nossa expectativa, a gente fica ofendido. Isso é a verdade. E eu vou contar uma história para você entender melhor. Vamos supor que você está num semáforo e o flanelinha bate no vidro do seu carro. E ele fala assim: moça, me dá um dinheiro. Senhor, me dá um dinheiro. E você não dá. Ou porque você não tem, ou porque você não quer. Não importa. Você não deu. E aí, ele vira para você com toda a fúria do universo e fala: sua desgraçada, engole esse dinheiro, que eu não quero esse dinheiro, não. Pega esse dinheiro e engole, que eu não quero o seu dinheiro. Sua murrinha, muquirana, pirangueira. Pirangueira no Nordeste é mão de vaca, tá, gente? E aí ele fala isso pra você. Você vai ficar uma semana triste, chorando, pensando nisso? E se for seu esposo que falar isso pra você, seu filho? Ou você vai dar uma surra nele, me respeita, garoto, e vai ficar chateada do mesmo jeito. Ou você vai ficar só chateada, chorando. Meu Deus, eu não tinha para dar. E ele falou assim comigo. Vocês conseguem entender que o nível próximo de relação com a pessoa que ofendeu é muito próximo? É uma relação muito íntima? Então é assim. Primeiro posicionamento, o primeiro motivo por que a ofensa te atinge é a relação de expectativa e proximidade. O segundo motivo é imaturidade espiritual. Acharam que eu ia, né? Meu Deus, não. Imaturidade espiritual. Irmãos, quanto mais cheio da palavra de Deus, quanto mais cheio do Espírito Santo de Deus nós formos, será mais difícil de nos ofender. Porque uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus, ela tem o domínio próprio. Ela tem o autocontrole, como a ciência diz hoje. E uma pessoa que tem o domínio próprio não se ofende. Uma pessoa que tem o Espírito Santo de Deus não se ofende. Porque ela consegue discernir a armadilha do diabo, a armadilha de Satanás, para destruir a vida dela. Uma pessoa que tem a palavra de Deus dentro de si, ela não se ofende. E terceiro ponto é aceitar a ofensa. Aceitar a ofensa. Não foi o que disseram para você, não foi o que te fizeram que te deixou ofendido. Foi o que você fez com o que fizeram para você. Você aceitou a ofensa. Nós precisamos rejeitar as ofensas. Não brigando, não discutindo, mas não deixando ela entrar no nosso coração. Se o meu esposo fala para mim que eu sou uma péssima esposa,
e foi o dedo do diabo que colocou ele para me ofender, se eu tenho discernimento espiritual, se eu tenho maturidade espiritual, se eu tenho o Espírito Santo de Deus, eu vou saber, isso foi artimanha do inimigo, para me atingir. Porque eu sou uma boa esposa. E se eu não sou uma boa esposa, o que eu tenho que fazer? Melhorar. Não é? Se eu sou uma boa esposa, não tem por que eu me ofender. E se eu não sou, eu preciso melhorar. Nós precisamos discernir as artimanhas do inimigo, porque a pessoa que vai te ofender é a pessoa que está mais próxima de você. É a pessoa que está dormindo do seu lado, é a pessoa que está na sua casa todo dia, é a pessoa que está convivendo com você dia após dia, lá no seu serviço, lá na sua empresa. Essas pessoas que vão te ofender, então nós precisamos nos blindar disso. Nós precisamos blindar o nosso coração dessas ofensas. Amém? Então, ficar ofendido é uma questão de escolha. Sempre é uma questão de escolha. Você pode escolher ou não escolher ficar ofendido. Amém? E nós precisamos aprender que precisamos ir além como crentes. Nós, além de agirmos como crentes, nós precisamos reagir como crentes. Porque às vezes a gente age como crente, só que quando alguém faz alguma coisa que pisa no nosso pé, que machuca o nosso calo, a gente esquece que é crente. Além de agir como crente, nós precisamos reagir como crentes. E tem situações, irmãos, que não adianta você se defender, não adianta você reagir, não adianta. Sabe por quê? Porque você vai ficar mais amargurado, mais angustiado, mais entristecido. Jesus foi chamado de malfeitor. Vocês podem me responder o que ele fez? Vocês sabem? Ele ficou quieto, calado, falou nada. Ele foi pisado, cuspido, humilhado, e ele não falou nada. Tem situações que a gente precisa calar, porque é Deus quem nos justifica. É Deus quem está por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Não tome ofensas para si. Não tome o lugar da ofensa. Não seja escravo da ofensa, porque a ofensa, ela nos escraviza. A gente fica aprisionado numa armadilha que o diabo fez e a gente mordeu a isca. Quando a gente fica ofendido. E nós precisamos ter muita maturidade por conta de, às vezes, se a gente não tiver maturidade espiritual, a gente se escandaliza, a gente entra no debate, no rebate da ofensa. Eu, ano passado, trabalhava numa UTI, num hospital particular, aqui em Brasília. E um determinado dia eu cheguei no plantão e tinha uma mulher, aí eu assumi o plantão tudo, e uma mulher começou a fazer escândalo. Ela tinha dado entrada na UTI na madrugada e por choque anafilático. Ela tinha comido semente de abóbora e aí deu problema, ela entrou em choque anafilático e foi internada na UTI. Quando eu assumi o plantão, a técnica de enfermagem chega para mim e fala: enfermeira, a paciente do leito 4 está te chamando. Fui lá. Quando eu cheguei lá, era a amiga da minha tia. Só que ela não me reconheceu, porque quando eu estou fantasiada de enfermeira, quando eu estou trabalhando, eu fico de touca, de óculos, de roupa e tudo, e é muito difícil de me reconhecer mesmo, por causa do óculos, da máscara, tudo. Aí eu cheguei, só me apresentei, eu achei que ela ia lembrar do meu nome, e ela começou. Gente, a mulher só não me xingou de bonita. É o resto. E aí, daqui a pouco ela, fecha a cortina. Aí eu, tudo bem, fecha a cortina, saí. Aí ela, pastora, estou aqui na UTI do hospital tal, e Jesus me deu um livramento. Gritando na UTI, Jesus me deu um livramento. Gente, me deu vontade de abrir a cortina e falar para ela: minha querida, não fala que você é de Jesus, não. Você está envergonhando.
Só que eu não falei isso porque eu sabia que a moça ia ficar mais irritada ainda. A briga dela era porque ela queria ir embora para casa. Um paciente de UTI, ele não vai embora para casa. Ele vai para internação. E o médico tinha passado falando que ia dar alta para ela. Ela entendeu que ia dar alta para casa. E aí, ela estava esperando ir para casa. Eu falei para ela, você não vai para casa. Eu estou esperando um leito para você ir para a enfermaria. Gente, ela falou que ela que pagava o meu salário. Eu que pago o seu salário. Aí eu fiquei. E aí, gente, eu fiquei tão assim, se eu não tivesse maturidade espiritual, se eu não tivesse sabedoria, se eu não tivesse discernimento, eu teria entrado na ofensa dela. E aí eu teria destruído a minha carreira profissional, porque eu ia entrar num debate feio com ela, ia ser demitida por justa causa, ia estragar tudo. Todo mundo lá sabia que eu era, na época eu era esposa do pastor, todo mundo sabia que meu marido era pastor. Que vergonha que eu ia passar. Então, a gente precisa ter discernimento e maturidade espiritual. Agora, eu vou falar algo com você. Se você tiver um papel e uma caneta, anote. Irmãos, não existe a possibilidade de alguém cair sem ser ofendido primeiro. Se o diabo armar qualquer coisa para te derrubar, ele primeiro vai colocar uma ofensa no seu coração. E isso é em qualquer lugar. Isso é na igreja, isso é na sua casa, isso é no seu casamento. Não deixe a ofensa entrar no seu coração. Sabe por que o diabo ele vai querer colocar uma ofensa no seu coração? Porque a ofensa ela endurece o coração da gente. A gente esquece do propósito, a gente esquece das promessas de Deus, a gente esquece do amor de Deus, a gente esquece da família, a gente esquece das amizades. A gente esquece que a gente é servo de Deus, ela endurece o nosso coração. Ela deixa a gente... Sabe quando na palavra fala que é uma raiz de amargura? A porta para a entrada da raiz de amargura... amargura é a ofensa. Então, se a gente se permite ficar ofendido, guardar a ofensa, nós estamos abrindo uma porta para a raiz de amargura no nosso coração. Ela esfria o amor de Deus nas nossas vidas, a ofensa. A gente não consegue nem expressar o amor de Deus, nem viver o amor de Deus. A ofensa, ela nos descontrola emocionalmente. A ofensa nos deixa cheio de amargura. Você não consegue viver plenamente. Quando você vê uma pessoa que te ofendeu no mercado, você já finge que não viu. Quando você vê uma pessoa que te ofendeu entrando no mesmo ambiente que você já fica incomodado. Quando você vê uma pessoa que te ofendeu ali, sabe, dando uma de, como a gente fala quando a gente está ofendido, tá dando uma de bonzinho, tá dando uma de certinho. E a gente quer o quê? Que a pessoa sofra igual a gente sofreu, ou que pelo menos tenha um pedido de desculpa. Só que a gente não pode depender disso para viver. A gente precisa depender de Deus. A nossa vida precisa estar na dependência de Deus. Você não precisa depender de ninguém. Você precisa estar firmado em Deus. A sua alegria tem que vir do Senhor. A sua força tem que vir do Senhor. A sua motivação tem que vir do Senhor. Não é de ninguém. Quando a gente quando a gente guarda a ofensa, a gente está trocando o lugar de Deus colocando Deus no lugar, a pessoa no lugar. Peraí. Está colocando a pessoa no lugar de Deus. Porque a gente troca as nossas motivações. Quando a gente guarda ofensa, a gente está colocando a pessoa no lugar que não é dela. Porque a gente pensa na pessoa o tempo todo. Quando você vê alguém parecido com a pessoa, você fala, nossa. Quando alguém você lembra da pessoa quando você vai tomar banho. Você lembra da pessoa quando você vai no mercado. Você lembra da pessoa quando você está em família. A ofensa nos limita. A ofensa nos isola. Na palavra do Senhor, em Provérbios 18, diz que um irmão ofendido é mais difícil de conquistar que uma cidade fortificada. E para quem não sabe o que é uma cidade fortificada, que Salomão está falando,
Naquela época do rei Salomão, as cidades eram construídas com muros imensos, portões com vigias. E esse vigia, ele controlava quem entrava e quem saía. Um irmão ofendido, ele é mais difícil de conquistar que uma cidade fortificada. Porque ele se isola. E o isolamento não começa quando ele se afasta de todo mundo. O isolamento começa aqui, ó, no coração. O isolamento começa dentro do coração. E nós somos corpo de Cristo. E o corpo de Cristo precisa estar unido. O corpo de Cristo não pode se isolar. Nunca vi uma mão andando por aí sozinha. Se nós somos corpo, nós precisamos estar unidos e vencer essa armadilha que o diabo coloca na nossa vida para nos destruir. Se nós somos família, nós precisamos estar unidos para cumprir o propósito de criar os filhos, de ser bênção para a sociedade, de gerar pessoas que vão impactar essa sociedade. A ofensa faz a gente ficar cativo do inimigo. E esse é o ponto que ele mais gosta para nos atacar. A gente fica, eu não sei se vocês... Pode botar para mim aquela imagem, Sabrina? Aqui é uma prisão. Meio feia essa imagem, né? Mas é para vocês não esquecerem que quando a gente guarda ofensa, a gente está na prisão do diabo. Quando a gente guarda ofensa, quando a gente remói e pensa, e fala, e reclama com um, e reclama com o outro, e remói, nós estamos aprisionados no cativeiro do inimigo. Na palavra do Senhor, abra comigo em 2 Timóteo 2, versículo 24 ao 26. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente, deve saber corrigir com mansidão os que te opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade, para que dessa maneira retornem ao bom senso e se livrem da armadilha do diabo, que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Cada ofensa é uma armadilha, é uma batalha travada em nossa mente. A ofensa tem o objetivo de fazer a gente deixar de agir como Deus espera que nós agíssemos. A ofensa, ela tem o objetivo de nos tornar cativos do inimigo, de fazer a gente cair no engano de Satanás. E é na sua mente que o diabo vai tentar te sabotar. Falando para você que você está certo, que aquilo que o outro fez com você é muito grave. E que ele precisa vir te pedir perdão para que você possa perdoar. E é isso que a Bíblia ensina? Não, não é. E sabe por que o inimigo trabalha dessa forma? Porque a ofensa, ela não afasta a gente só do irmão. Se eu estou ofendido com o pastor Abreu, eu acho que eu vou ficar afastada só dele. Mas não é isso. Eu já vi gente chegar ao ponto de dizer: eu estou bem com Deus. Oi? Você está ofendido com seu irmão, não está falando com ele, está falando que está bem com Deus? Na palavra do Senhor, em Mateus, lá, capítulo 6, no finalzinho da oração do Pai Nosso, Deus fala bem assim, Jesus fala, né? Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Gente, e se está escrito, é porque é verdade. Nós precisamos entender isso. Se a gente não perdoar o nosso irmão, nós não seremos perdoados. Se a gente não perdoar aquilo que o nosso irmão, a ofensa que o nosso irmão fez para nós, nós não seremos perdoados. E às vezes a gente tem uma mania de, querer se isolar, se afastar, falar, não,
não estou ofendido não, mas eu não vou nunca mais na igreja. Não estou ofendido não, mas não vou no aniversário dessa tia. Não estou ofendido não, mas está ofendido sim, irmão. Vamos assumir, vamos, né? Que a verdade liberta, é a verdade que transforma. Vamos assumir, vamos ser libertos, vamos trabalhar para isso aí modificar. Porque a gente precisa ter um propósito e um plano grande na nossa vida. Deus quer nos usar, mas tem coisinhas pequenas raposinhas, que está atrapalhando. Entende? Então, assim, nós precisamos ficar bem atentos disso. Porque na palavra do Senhor diz também que se nós formos ofertar algo e lembrarmos que o nosso irmão tem alguma coisa contra nós, nós vamos deixar a nossa oferta no altar e até o nosso irmão nos reconciliar e voltar para apresentar a oferta. Nem a oferta Deus recebe. Você vai estar ajudando a obra de Deus, tudo mais Deus não vai receber. Você precisa liberar o seu perdão. Sabe por quê, irmãos? Quando a gente não perdoa, a gente esquece que nós fomos perdoados de uma dívida, igual a Esther falou, impagável. Nós fomos perdoados por Deus de uma dívida imensurável. Nós fomos perdoados do pecado e Deus mandou o seu Filho unigênito para sofrer em nosso lugar. E quem somos nós para não perdoar o irmão? Se aquilo que a gente cometeu lá por causa de Adão, a gente nem consegue pagar. Na palavra, depois vocês leiam em casa a parábola do servo que não queria, que teve sua dívida perdoada, mas não perdoou do seu conservo. O que aconteceu com ele? Está em Mateus 18. Depois vocês reflitam, meditem nessa palavra, anotem. Reflitam nessa mensagem, Mateus 18. Porque é assim que acontece. Se a gente não perdoa, a gente não é perdoado. E como que a gente pode lidar com as ofensas? Primeiro, irmãos, a gente não pode controlar o que as pessoas falam, a gente não pode controlar o que as pessoas fazem, a gente não pode controlar o que as pessoas falam da gente, a gente não pode controlar nada disso. Cada um tem uma boca, e se a pessoa não tem sabedoria para usar a boca dela, você vai ter sabedoria para administrar aquilo que sai da boca dela, no seu coração. Vocês conseguiram compreender? Se a pessoa não tem sabedoria e da boca dela sai, porque da palavra de Deus diz que da nossa boca deve sair somente palavras para edificação. Se a pessoa não tem sabedoria o suficiente para administrar o que sai da boca dela, você precisa ter sabedoria para administrar o que entra no seu coração. Então, nós precisamos blindar os nossos sentimentos. Nós precisamos decidir ficar não ofendidos. Nós precisamos não nos ofender, porque se a gente se ofende, isso determina o nosso presente e o nosso futuro. Eu tenho 3 personagens para conversar rapidamente com vocês, que eu já estou acabando. José, Davi e Estevão. São 3 personagens bem conhecidos da Bíblia, que vocês conhecem até melhor do que eu a história deles, mas que eles decidiram não se ofender. Eles decidiram guardar o coração. Eles decidiram passar pelas situações blindando o seu coração. José passou 12 anos, gente, 12 anos de sofrimento por causa dos irmãos. Os irmãos fizeram atrocidades, venderam eles como escravo. Os irmãos falaram para o pai que ele estava morto. E ele viveu 12 anos
como um morto-vivo, porque ele era escravo. E os filhos dele eram escravos, e a mulher dele era escrava, e todo mundo era escravo, porque naquela época era assim. E quando ele teve a oportunidade de reencontrar os irmãos dele, o que ele fez? Agora você vai ver, você está vendo onde eu estou? Você está vendo onde eu estou? Você não está aqui, foi Deus me honrando. Agora você vai ouvir eu cantando, tem sabor de mel, porque a minha vitória tem sabor de mel. Foi isso que ele fez? Não, não foi. A Bíblia diz que quando José reencontrou os seus irmãos, ele chorou, ele abraçou, ele beijou, ele chamou, vem para perto, porque não foi vocês que me colocaram aqui, mas foi Deus que me colocou aqui. Todo o processo pelo qual José passou foi para forjar o caráter dele, para onde Deus queria colocá-lo. Davi, a mesma coisa. Davi ficou 14 anos fugindo de Saul. Gente, são 14 anos. Teve que ficar debaixo de uma caverna com gente de espírito amargurado, por causa do louco do Saul, né? Cheio de loucura, de ciúmes. Ele ficou 14 anos fugindo. Teve oportunidade de matar Saul por várias vezes. Mas não foi uma não, foi várias. Só que ele fez? Não, ele não fez. E quando o amalequita chegou para falar para Davi que tinha matado Saul, Davi ficou furioso. Como você se atreveu a fazer uma coisa dessa? A matar o ungido de Deus? Como você teve coragem de fazer isso? E mandou matar o amalequita. Davi fez cânticos de lamentações pela morte de Saul. E Saul perseguia Davi. Davi rasgou suas vestes em prantos pela vida de Saul. Davi mandou procurar no reino algum parente de Saul para que ele pudesse abençoar. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Para ser bênção na vida das pessoas. Foi para isso que Deus nos chamou, irmãos. Estevão morreu pedindo misericórdia. Gente, Estevão foi apedrejado. Ele morreu pedindo misericórdia. Senhor, perdoa-os. Gente, eles são homens iguais a mim e a você. Se a gente se esforçar, se a gente exercitar, se a gente decidir não ficar ofendido, não guardar mágoa, a gente consegue. Porque eles foram igual eu e você. E eles conseguiram passar pelas situações sem guardar mágoa, olhando para o alvo que é Jesus. E para concluir, eu já queria que os irmãos ficassem de pé. Você pode falar assim para mim, Ana, mas eu estou muito ofendida. Eu estou muito ofendida, eu estou muito chateada. Me desprezaram, me maltrataram, me usaram. Ana, falaram mal de mim, me caluniaram, me difamaram, fizeram fofoca com o meu nome, você não sabe. Falaram coisa que eu não fiz e que eu não tenho coragem de fazer. Falaram mal de mim. Ana, foram injustos comigo, me abusaram, me perseguiram. E agora? Agora chega. Chega de dormir ferido, chega de ficar sofrendo, chega de ficar se lamentando, chega de ficar murmurando, chega de ficar sofrendo por uma coisa que não te pertence mais. Chega, irmão, de ficar desejando vingança para o outro. Chega. Não foi para isso que Deus te chamou. E para isso você só tem um caminho: o perdão. Como a gente falou desde o início. O perdão é a única coisa que nos liberta de feridas, que nos tira dessa escravidão, que nos tira do cativo do inimigo. O perdão é a única coisa. Nós precisamos perdoar. Nós precisamos entregar o nosso coração ao Senhor. Nós precisamos decidir perdoar. Sabe por quê, irmãos? Perdoar não é aprovar o que o outro fez com você.
Se ele te fez algo muito sério ou pouco sério, pouco importa. Não importa. Perdoar não é validar o que o outro fez. Perdoar é se libertar. Se libertar de tudo aquilo que te aprisiona. É você voltar a ter paz. É você voltar a dormir. É você fechar o ciclo da ofensa na sua vida. É você fechar a porta da amargura. É você se reconectar com Deus. Isso que é perdoar. É você deixar fluir o amor de Deus através da sua vida. Eu quero que nesse momento você feche os seus olhos, ponha a mão no seu coração e ore comigo. Se renda a Deus. Diz a Ele que você precisa dEle. Diz a Ele que você precisa do perdão dEle. Diz a Ele que você precisa do Espírito Santo para te ajudar a blindar o seu coração, a blindar as suas emoções. Diz a Ele, ore a Ele pedindo ajuda. Espírito Santo, me ajuda a perdoar, me ajuda. Eu não consigo sozinha, eu não consigo sozinho. Peça ajuda para o Espírito Santo, Ele está aqui para te ajudar. Peça a Deus para Ele purificar o seu coração. Ore, liberando perdão. Fala o nome da pessoa com que você está ofendido. Fale, Senhor, eu libero perdão para fulano, eu libero perdão para ciclano, eu libero perdão para Beltrano. Eu libero o perdão nesta noite, porque eu não quero mais ser escravo da ofensa. Eu libero o perdão. Eu libero perdão para as pessoas que me machucaram, que me feriram, que me desprezaram, que me abandonaram. Eu libero o perdão, porque eu preciso liberar o perdão para que o Senhor me perdoe. Eu libero essas pessoas. Eu libero, Senhor, que a minha vida seja a tua vida. Que o teu favor e o teu perdão venha me alcançar. Pai, nós queremos ser a cada dia mais parecidos contigo. Nós queremos, Senhor Jesus, andar como o Senhor andou. Nós queremos agir como o Senhor agiu. Pai, nos ensina a perdoar. Porque nós não queremos, Pai, ser cativos. Nós queremos estar cativos somente ao teu Espírito Santo. Dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Dá-me um coração, dá-me um coração segundo o teu coração, Jesus. Muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor.
faça desta canção nesta noite a sua oração diante do nosso Deus. Dá-me o coração segundo o teu coração. É muito fácil cantar ela. Vamos lá, dá-me o coração. Dá-me um coração segundo o teu coração. Segundo o teu coração, Jesus. Peça para Ele nesta noite: muda o meu jeito de falar, muda meu jeito de falar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração, quero um novo corpo. Dá-me um coração, peça para Ele, igreja. Declare: dá-me um coração segundo o teu coração. Jesus, muda o meu jeito de falar, muda meu jeito de andar, meu jeito de andar. Eu quero um novo coração, eu quero um novo corpo. Levante as suas mãos, será que você pode bem alto aos céus e declarar: muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Tua vontade, meu porto seguro, no centro da tua vontade, meu porto seguro. E a igreja declarando mais uma vez, peça para Ele: muda, me restaura. Muda, me restaura com teu bálsamo, com teu bálsamo de amor. Muda, me restaura. Muda, me restaura com teu bálsamo de amor. Eu quero estar aonde tu estás, Senhor Jesus, no centro da tua vontade, meu porto seguro. Espírito Santo de Deus, blinda o nosso coração, blinda as nossas emoções. Pai, nos ensina a perdoar, nos ensina a nos colocarmos no lugar da outra pessoa, Pai. Deus, nos dê força, Senhor Jesus, para fazer a Tua vontade, estar no centro da Tua vontade, para que nós venhamos, Senhor, quebrar o nosso orgulho, o nosso eu, e venhamos, Senhor Jesus, cumprir o Teu querer, a Tua vontade soberana, Senhor. Deus, nós te pedimos nesta noite a armadura do Teu Espírito Santo. Nós te pedimos, Senhor Jesus, o escudo da fé, para que nós venhamos, Pai, combater os dardos inflamados do maligno. Pai, que somente o Teu Espírito Santo venha governar as nossas emoções, venha ter controle sobre a nossa vida. É o que te pedimos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Glória a Deus. Amém. Pessoal,
se essa palavra falou com você, se tocou o seu coração, que você envie ela para mais pessoas, que você compartilhe. Vocês que estão aqui também, se quiserem assistir novamente em casa, compartilhar, rever, anotar. É uma palavra, às vezes, que soa um pouco duro, mas que é preciso. Porque o Senhor corrige o filho que ama. E às vezes a gente está errando em algumas coisas e não está percebendo. Às vezes a gente tem alguns ressentimentos, algumas coisinhas que a gente acha que é normal, mas que atrapalha o agir de Deus na nossa vida. E para terminar, vocês podem se assentar. Para concluir, a gente passar para a segunda parte. Na palavra do Senhor ainda diz que nós devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para viver em paz uns com os outros. Tudo. Não é alguma coisa. Não é o que a gente quer. É tudo. E quando Deus fala tudo, é tudo. Nós precisamos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para fazer a vontade de Deus. Nós precisamos nos doar, nós precisamos nos entregar, nós precisamos nos anular, porque Deus, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E por fim, em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 9, diz assim: não paguem mal com mal, nem ofensa com ofensa. Pelo contrário, paguem a ofensa com bênção, porque quando Deus os chamou, Ele prometeu dar uma bênção para vocês. Glória a Deus. Amém. Deus nos chamou. Nós somos chamados e escolhidos por Deus. E nós precisamos combater o mal com o bem. Nós precisamos refletir Jesus lá fora, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, no nosso caminhar, no nosso falar, no nosso agir, no nosso pensar. Nós precisamos refletir Jesus lá fora, porque foi para isso que Ele nos chamou. Amém? Foi um prazer estar com você, você de casa. Muito obrigada pela sua atenção, por permitir que essa família entre na sua casa. Se você quiser fazer a sua oferta, o seu dízimo, você pode fazer transferência bancária ou depósito, ou então vir até aqui na igreja. Nós estamos aqui abertos de segunda a segunda e receberemos você com todo amor. Para isso, nós vamos deixar aí na tela a conta bancária da igreja. Que Deus te abençoe, fique na paz. Um forte abraço, até domingo. Domingo o pastor Rafael vai estar aqui. Ele teve que fazer uma viagem, mas domingo ele já vai estar aqui. Um abraço, essa família ama você. Até mais.